What's up, friends? How are you doing? Galera, na aula de hoje vocês vão aprender a diferença de make e do. Mas primeiro de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é um inscrito, para não perder nenhuma das aulas. As nossas aulas são todas sequenciais, ok? Então vai lá, não fica de fora de nenhuma aula. Vamos entender a diferença de do e make. Vamos para a aula. Galera, é o seguinte, o que eu tenho ouvido tanto? Eu ouço muitos alunos de inglês falar assim, poxa, Vanderlei, eu tenho uma dificuldade muito grande quando que eu uso make, quando que eu uso do. Para mim é tudo fazer, não é fazer, professor? O make não é o fazer e o do não é fazer? Por que tem essa salada que para mim é uma bagunça na minha cabeça? Pois bem, então vamos lá. Vou esclarecer para você nessa aula, right? Vamos lá, papel e caneta na mão, prestar bastante atenção porque é muito importante essa aula. Make. Quando que você vai usar o make? Você vai usar no sentido de produzir, fabricar, criar, construir. Olha só. Então tem uma regra aqui, galera, e é muito fácil. Vamos focar. O make eu vou usar no sentido de produzir. Produzir o quê? Qualquer coisa. Produzir uma mesa. Ah, mas produzir e fabricar não é a mesma coisa? Sim, então vamos lá. Produzir, fabriquei. Fabriquei uma mesa. Fabricar é o make. Tudo no sentido de criar. Eu criei uma mesa, criei um novo computador, eu fabriquei um computador, eu construí, ok? Então, nesse sentido, vai ser o make. E o do? Quando que eu uso o do, professor? Você vai usar o do no sentido de executar, ou seja, executar uma ação, ok? Então, vamos entender como é que funciona. Olha só. Primeiro de tudo, galera, é muito importante você associar o make com alguma coisa e o do com alguma coisa para que você memorize. Nós temos que memorizar. Isso é muito fácil, uma técnica que eu usava muito quando estava aprendendo inglês. Associar essa palavra com alguma coisa para fazer com que eu lembre. Isso é muito legal, ok? Então vamos entender. Olha só, quando você compra um produto importado da China, como é que vem escrito? Made in China, ok? Made in China. Por que é made in China? Made é o passado do make, ou seja, fabricado na China. Ou na empresa que você trabalha, talvez a empresa exporte e você vai ver que nas caixas de embalagem está escrito Made in Brazil. Por que é Made in Brazil? Porque foi fabricado no Brasil. Então, associe sempre como algo que é fabricado, fabricar com make, ok? E o do é ação, é executar. Vamos lá, vamos para os exemplos que vai ficar bem claro para você. Let's go! I make the homework and the students do the homework. O que eu falei aqui? Eu elaboro a tarefa. Olha só, make. I make the homework. Vamos pegar por parte para ficar bem claro para você. Quando eu falo I make the homework, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu elaboro. Porque o make, ele está no presente. Então, eu elaboro. Agora, eu elaborei, poderia falar. I made the homework. Seria eu elaborei a tarefa. Então, eu elaboro a tarefa, I make. O que é isso, elaborar? Elaborar é criar. Eu crio a tarefa. And the students. E vocês, meus alunos, do the homework. Ok? E vocês e os alunos realizam a tarefa. Olha só que legal. Então, uma vez que você entendeu que o make ele é igual a produzir, fabricar, criar, construir, que é tudo o mesmo que elaborar, então quando você olha na sentença aqui, eu, Vanderlei, professor, elaboro a tarefa, I make the homework, então eu elaboro a tarefa, eu faço as tarefas, cuidado que é o fazer no sentido de elaborar, e vocês, alunos, and the students do the homework, e vocês executam. Olha só, executar, ação. Então vocês vão resolver essas tarefas. Vocês vão fazer as tarefas, vocês vão responder, ok? E é isso que tem que ficar bem claro, galera. Make, produzir, fabricar, criar, construir, elaborar. Do é simplesmente executar a ação. Mais um exemplo para ficar bem claro. Do your best. Do your best, que significa faça o seu melhor. Olha só, do your best, faça o seu melhor.
Professor Vanderlei, mas eu entendi a primeira, mas agora o do your best, não poderia ser make your best? Não, olha só, quando eu falo do your best, quando eu falo faça o seu melhor, eu não estou pedindo para você construir o seu melhor, criar o seu melhor, produzir o seu melhor, não. Eu estou pedindo para você executar o seu melhor. Ficou claro para você agora? Vocês viram que legal que é isso? Como é simples? Então, quando eu falo do your best, significa executar. É uma execução, é uma ação. Então, faça seu melhor, ok? Mais um exemplo. She hates doing the dishes. She hates doing the dishes. O que nós falamos aqui? Ela odeia lavar as louças. Olha só. She hates doing. Ah, professor, agora por que tem esse ing no do? Agora ficou um pouquinho confuso. Vamos lá, vamos entender. She hates, ela odeia. Doing the dishes. Lembra da aula que eu fiz ali com o gerúndio? Então, é muito importante. Se você perdeu essa aula, volta lá depois, assiste que é muito importante. Nós usamos o verbo odiar, que é o hate. Como nós estamos falando dela, então, hates. She hates, logo o verbo, que é a sequência do hate, ele vai usar o gerúndio. O que é o gerúndio? ing. Então, doing. Nós temos o verbo to do, doing. She hates doing the dishes. Ela odeia lavar as louças, ok? Maravilha, professor. Agora estou entendendo. Então, eu quero falar que a minha esposa odeia não lavar as louças, mas lavar o carro. Eu poderia trocar louça pelo carro? Claro que pode. She hates. Agora que é doing, daí não é fazendo. Daí eu tenho que trocar a sentença, ok? Mas eu posso estar brincando sempre com essas palavras, sempre com a sentença, alright? Mais um exemplo. My son makes a lot of friends when he travels. Olha só. My son makes a lot of friends when he travels. O que eu falei aqui? Meu filho faz muitos amigos quando viaja. Olha só. Por que agora nós usamos o make e não usamos o do? Porque nós estamos falando de fazer. Esse fazer que nós estamos falando aqui agora é construir. Olha só que legal, é construir. Uma amizade você constrói, concorda comigo? Então você constrói uma amizade. Você não executa uma amizade, não é uma ação. Você tem que construir. Por isso que é make quando nós estamos falando de amizade. I make a lot of friends. You make a lot of friends. Ok? Então, construir, amizade, make. Mais um exemplo. My dog doesn't make a noisy. Olha só, a forma negativa. My dog doesn't make a noisy. O que eu falei aqui? Meu cachorro não faz nenhum barulho. O meu cão não faz barulho. Não faz nada de barulho. My dog doesn't make any noisy. Ok? Então, é make. Não é doesn't do. É doesn't make any noisy. Alright? Porque é fazer o barulho, ok? Precisa criar esse barulho. Ele não late, alguma coisa nesse sentido. Show! Mais um exemplo aqui, olha só. She made a delicious cake. She made a delicious cake. Ela faz um bolo delicioso. Olha só. Por que é o made aqui? Made é passado de make, galera. Se você perdeu a aula que nós falamos sobre os verbos irregulares, esse é um verbo irregular. É aquele verbo que ele muda quando ele está no presente e vai para o passado. Ou seja, quando eu falo que muda, ele não adiciona o ed, ele muda por completo, ok? Então, made é o passado de make. Então, she made a delicious cake. Ela faz um bolo delicioso. Por que é o made? Por que aqui seria o make no presente? Porque ela faz o bolo. Ela vai elaborar, ela vai construir o bolo. Ela vai elaborar o bolo, ok? Então, esse é fazer o bolo, é make. Que nesse caso virou made, que é o passado. Outro exemplo. Let's go. What will you do after class? Again. What will you do after class? O que nós falamos aqui?
O que você fará, o que você irá fazer depois da aula? O que você irá fazer depois da aula? O que você vai fazer depois da aula? Então, olha só. What will you do? Esse do é no sentido de fazer. Fazer, galera, do. Esse fazer alguma atividade é do. É executar alguma coisa, ok? What will you do after class? Another one. Mais um exemplo. My mom makes delicious cookies. Again, my mom makes delicious cookies. Minha mãe faz biscoitos deliciosos. De novo, só para entender, por que é o make? Porque ela faz, ela cria, ela prepara bolos deliciosos, ela faz bolos deliciosos, ela cria cookies deliciosos, ok? Legal. Another one. Do the laundry. Again, do the laundry. O que significa? Lavar a roupa. Do the laundry, ou seja, você vai falar aqui, nossa professor, mas o que tem a ver do the laundry com lavar a roupa? O do não é o fazer a lavanderia, nesse caso ali? Cuidado, não dá para traduzir ao pé da letra. Lembra que você está estudando inglês, então é importante que você pense em inglês. Aqui você está vendo algumas traduções para facilitar o teu aprendizado, mas mais adiante, a gente vai ter só em inglês, ok? Não terá mais traduções, então é muito importante que você foque nesses pontos. Foque em inglês. Do the laundry significa lavar a roupa, ok? Maravilha! Mais um exemplo. Make an appointment. Make an appointment. O que significa isso? Marcar um compromisso. Legal, né? Mas como assim compromisso, appointment, professor? Por exemplo, uma consulta é um compromisso? Como que eu falo marcar uma consulta, então, nesse caso? Make an appointment. Por quê? Porque consulta é um compromisso, ok? Então, uma consulta, de repente você tem uma consulta com um médico, uma consulta com um dentista, ou você tem qualquer um outro compromisso. Appointment, alright? E é make, é marcar. Esse marcar é fazer, ok? Então, marcar um compromisso. Mais um exemplo. Can you do me a favor, please? Again. Can you do me a favor, please? Olha só. O que nós falamos aqui? Você pode me fazer um favor, por gentileza? Please. Muitas vezes a gente vê traduções em livros que é por favor, por favor, por favor, por favor. Mas vamos interpretar também como por gentileza, ok? Porque eu uso muito por gentileza. Então, eu interpreto o please por gentileza. E aí o critério é seu. Lembrando que você sempre deve fazer a interpretação da melhor forma possível para quem está ouvindo, para quem você vai passar a mensagem, para que não distorça o que você quer passar, ok? Então é muito importante. Galera, vamos fazer um review da aula de hoje para ficar bem claro para vocês? Então vamos lá. A diferença do make e o do. Make você vai usar no sentido de produzir, fabricar, criar, construir, elaborar, ok? É nesse ponto. Memorizar make, associe make como made in China, feito na China, fabricado na China, make, ok? Agora o do você vai usar no sentido de executar, ok? Ação. Então algo que precisa ser executado. Do a favor, ok? Do your best, alright? Do the laundry. Então é do executar, make elaborar, fabricar, criar, construir, elaborar, ok? Galera, muito obrigado. Deixa um comentário aqui embaixo se a aula de hoje te ajudou a esclarecer a diferença de make e do e make. E conta aqui embaixo qual a tua maior dificuldade para falar inglês. O que está te travando para você dar o próximo passo, para você ir para o próximo nível em inglês. Deixa aqui embaixo o comentário que eu vou te ajudar e vou te ajudar a destravar teu inglês de uma vez por todas, ok? Muito obrigado, te vejo na próxima aula. Bye, bye!